A Folha de Valinhos dá continuidade à série de entrevistas com os candidatos a prefeito. E hoje nós estamos recebendo o Thiago Sorato, Thiago do PT. Thiago, obrigado por estar conosco, por estar na sede da Folha e separar esse tempo para poder falar aos leitores da Folha de Valinhos. Obrigado. Ismael, eu que agradeço a oportunidade, né? Nós havíamos conversado antes. O papel do jornalismo num período eleitoral é essencial, nessa pluralidade, abrir espaço para todas as candidaturas. E como candidato, né, com esse espaço aberto, eu tenho mais do que dever de vir aqui falar com os leitores do jornal, né? Um jornal de longa tradição na cidade. Então, estou à disposição para responder as perguntas, para a gente bater um papo, conversar sobre a política local, enfim, conversar sobre a cidade. Legal, vamos bater um papo então sobre a política, sobre você, sobre a cidade, tá bom? Para a gente começar, eu gostaria de saber quem é o Thiago, queria que você falasse um pouquinho de você e na sequência da sua trajetória política. Eu sou presidente do Partido dos Trabalhadores hoje, né? Estou candidato a prefeito. Sou um jovem, tenho 31 anos de idade, sou bacharel em Direito. Mas falar de mim, assim, Ismael, é um tanto quanto complicado, porque nós do Partido dos Trabalhadores, a gente está fazendo uma disputa daquilo que é a administração pública valiense, daquilo que é a política valiense, e nós identificamos um problema gravíssimo nela, que é o personalismo político, a viabilização de personalidades. Então eu diria que quem é o Thiago não é algo tão importante assim. Eu tenho minha trajetória política desde os 16 anos de idade. Eu vim do movimento estudantil, eu fui presidente de centro acadêmico das faculdades que eu estudei, né? Eu tenho essa trajetória, sou filiado do Partido dos Trabalhadores, nunca mudei de partido, nem nunca mudarei de partido, né? Construo o Partido dos Trabalhadores todos os dias da minha vida, mas isso é algo de menor importância quando a gente vai falar de política, a política institucional, porque na política institucional pouco importa a minha personalidade. O que importa na política institucional é o projeto, e um projeto que tenha essa descentralização, que rompa com essa lógica de personalismos, de personalidades, daquelas figuras, dos salvadores da pátria. Então quem é o Thiago? O Thiago é uma pessoa igual o Ismael, político, como eu sou, você também é político, todos nós somos sujeitos políticos, né? A diferença entre nós é que eu sou candidato a prefeito e filiado a um partido, ao Partido dos Trabalhadores. Mas político todos nós somos, temos a capacidade de exercer a política, de exercer cidadania, de discutir os problemas da cidade, cada qual à sua maneira, cada qual com algum viés político que seja, porque a gente constrói a política na divergência. A política qualificada ela é construída através da divergência, desse processo dialético, né? Então eu acho que a resposta mais apropriada para quem é Thiago é um cidadão filiado a um partido político que está disputando a prefeitura com um projeto de radicalização da democracia e de participação popular, né? O que vem antes de mim é o projeto do Partido dos Trabalhadores, é esse grande projeto que nós entregamos, que eu tenho muito orgulho do plano de governo que nós escrevemos em várias mãos. Foi construído ao longo de 4 anos de análise, de crítica da sociedade valiense, desde a última eleição até aqui, com um percalço aí no caminho que foi a pandemia, né, nos pegou de surpresa. Então, esse projeto ele fala muito mais do que eu. A resposta que nós temos para dar para a sociedade valiense, ela não vem no nome do Thiago, ela vem no projeto, ela vem na participação popular, é no José, é no João, é na Maria, é na Roberta, é em qualquer cidadão que quiser construir a política de forma horizontal com o poder público e sendo sujeito ativo e protagonista desses processos políticos. Você falou que tem 31 anos. Isso. O Vitor, que é o seu vice, tem 24. 25. A chapa mais nova aí, né? Isso. Você olha para isso aí como algo positivo e tem sido bem receptivo pela nossa sociedade? Ou você acha que isso é um fator que talvez possa gerar algum certo tipo de desconfiança? Gera os dois sentimentos, né? Porque a sociedade ela é muito heterogênea, né? A gente tem uma falsa ideia de que a sociedade ela pensa toda ela de uma forma, ela não pensa. Nós temos nas nossas características a juventude. Para nós do Partido dos Trabalhadores isso é super importante, porque é uma tarefa histórica de renovação geracional, né?
E a gente trabalha com a renovação geracional de uma forma, eu preciso explicar. Tem muita gente que fala assim, precisamos tirar os velhos e colocar os novos. A gente considera isso absolutamente equivocado. Essas pessoas mais velhas que construíram a política, muitas delas têm suas figuras e suas próprias, né, trajetórias de luta. Um grande exemplo para nós que somos jovens. Seria arrogante demais eu, com 31 anos de idade, achar que eu sei de tudo, que eu sei dar todas as respostas. Por outro lado, a nossa juventude, né, nos faz ter uma percepção diferente do nosso tempo, né? E é por isso que, por exemplo, a gente conseguiu fazer um diagnóstico do município de Valinhos que difere das demais candidaturas. Eu tenho respeito por todas as candidaturas, acho que todo mundo tem o direito de disputar, mas o fato é que nós temos um diagnóstico completamente diferente da cidade que as outras candidaturas apresentaram. E esse diagnóstico ele decorre muito da nossa juventude, da percepção que nós temos de utilização do espaço público, da socialização, do que é a vida do jovem na cidade de Valinhos, a falta de emprego para a juventude na cidade, a falta desses espaços de socialização, a falta de equipamento de esporte, lazer e cultura para a juventude, né? A nossa juventude ela é empurrada para outros municípios para conseguir consumir cultura, para conseguir consumir esporte, lazer, para qualquer coisa, né? Então, eles geram os dois sentimentos, mas o fato é que nós, dentro dessa nossa juventude, nós também não somos dois aventureiros, né? O Vitor, assim como eu, constrói o Partido dos Trabalhadores desde os 16 anos de idade. O Vitor, meu vice, é um grande amigo meu e um grande companheiro, né? Eu tenho muito orgulho, inclusive, né, nas oportunidades em que os vices apareceram, eu tenho muito orgulho de ter um vice que divide fala comigo. Porque, via de regra, o vice, né, é aquela figura que aparece para inscrever uma chapa ou para assumir no lugar do prefeito ou para tirar foto, né? No projeto que nós viabilizamos de uma nova estrutura administrativa, ele tem função. Ele tem função e ele está mais do que qualificado para cumprir essa função, porque ele é um geógrafo em formação na maior universidade na América Latina, que é a Unicamp, né? Então, nós temos uma compreensão política que ela foi construída ao longo de muitos anos, né? Definitivamente nós não caímos de paraquedas. A gente sabe exatamente do que está falando, a gente sabe exatamente das propostas que formulamos e a gente sabe exatamente como formular a proposta a partir disso que nós falamos da participação popular. Então é uma tarefa que nós temos, né? Aqueles que nos rejeitam, a gente tem a obrigação de ir lá e nos apresentar. Esse é o dever de um político. Um político que disputa a institucionalidade, ele tem o dever de se apresentar, ele tem o dever de vir aqui na redação da Folha de Valinhos e conversar com o jornal, e conversar com as pessoas, e estar à disposição nas ruas, né? E aí as pessoas elas vão naturalmente mudando essa percepção ou reforçando, porque faz parte também, né? Nem todo mundo vai gostar da gente, nem todo mundo vai gostar do nosso projeto, e a gente tem que estar preparado para essas situações, inclusive para ter respostas para essas pessoas. Porque se a gente fala em radicalizar a democracia, essas pessoas que discordam da gente estão dentro. Não existe radicalização da democracia em que haja exclusão da divergência, né? Então, todo esse processo nós vamos passar com a nossa juventude, enfim. Mas a gente tem também na nossa chapa de vereadores uma chapa bem diversa, plural, né? Porque não é só a candidatura do Thiago e do Vitor, mas assim, a candidatura do Partido dos Trabalhadores é um projeto comum, uma plataforma comum, onde há ali, a gente tem pessoas idosas, a gente tem pessoas um pouquinho mais velhas do que eu, né? Nós temos uma jovem de 19 anos disputando uma Câmara, uma cadeira na Câmara, uma jovem de 19 anos com uma lucidez política incrível, né? Então, assim, o Partido dos Trabalhadores, ele trabalha muito bem, né, com essas questões de idade e de formação política, né, de diagnósticos políticos, né? Tanto é que nós passamos esse ano inteiro, o Partido dos Trabalhadores é o único partido do Brasil a fazer uma jornada nacional de formação voltada para aqueles que disputam cargos para o município.
falando das peculiaridades de legislação municipal, como funciona a relação do município com os demais entes federados. A gente vai até falar disso adiante, né? Enfim, então vai sim gerar essas duas reações, né? E nós nos colocamos à disposição da população para sair nas ruas. Somos nós que saímos nas ruas, né? A gente não tem equipes de contratados, a gente não tem marqueteiros que falam por nós, né? Quem fala por nós, Thiago e Vitor, é respectivamente eu e o Vitor. Somos nós mesmos que conversamos e que estamos ali à disposição para dialogar, enfim, para desconstruir essas ideias de que talvez a gente não tivesse preparo para assumir o poder público valiense, né? Até porque a gente se opõe a essa ideia do preparo individual, né? Mas resumidamente é isso. Gera as duas reações. Nós estamos preparados, nós já sabíamos. Quem está na política tem que saber que terá oposição. Política tem oposição, tem aqueles que gostam, tem aqueles que não gostam. Quem não quer oposição não pode disputar política. Quem não quer oposição não pode disputar política. Não está preparado. Aí eu falo de preparo. Porque se uma pessoa quer disputar política e quer que só fale bem dela, isso é narcisismo. Ela deve disputar outra coisa, não a política. Queria saber de você então, por que você quer ser prefeito de Valinhos? Você já falou aí de preparo, você falou de engajamento, de história com a cidade, de um projeto, de um partido, né, de uma reconstrução que a gente vai falar mais adiante também. Então eu queria saber de você, pessoalmente, por que o Thiago quer ser o prefeito da cidade? Não se trata de uma vontade individual minha, justamente porque a gente se opõe fortemente à lógica do personalismo, né, nessa vontade pessoal, né, de eu vir aqui falar de mim, né, tecer inúmeros elogios a mim mesmo. Eu acho isso, como eu disse, narcisista, né? O Partido dos Trabalhadores, um partido de 40 anos, um partido que foi governo nacional durante 4 gestões, né? Nós ganhamos 4 eleições seguidas. O partido que transformou a vida de milhões de brasileiros, ele tem o dever histórico de disputar as eleições. Então esse é o primeiro ponto. Nós estamos cumprindo uma tarefa, um dever histórico. Numa eleição, na conjuntura atual, onde nós temos, na nossa avaliação, na presidência da República, um genocida, no governo do Estado, uma figura que não se difere tanto do Bolsonaro naquilo que ele tem de pior, que é a truculência, que é a política de morte, mas que tem uma roupagem um pouquinho mais palatável. E aqui no nosso município de Valinhos, nós temos já há 30 anos a construção de um projeto que destruiu o nosso município. Nós vamos falar daqui a pouco das vocações do município e eu vou aprofundar isso. Nós temos o dever histórico de apresentar um projeto. O PT sempre disputou eleições no município de Valinhos. Em 1982 nós disputamos nossa primeira eleição. Foi Heriberto Pozzuto e Rita Marchiori candidatos, né? O Heriberto Pozzuto candidato a prefeito, o Rita Marchiori vice. Foi a primeira chapa paritária da história, com paridade de gênero, em 1982. Detalhe, eles eram jovens, mais do que eu. Eles eram mais jovens do que eu. E é por isso que eu falo que a gente não pode interditar aqueles que são velhos hoje, porque eles eram mais jovens que eu. E eu não sei te responder, Ismael, se eu teria coragem de formar um partido de massas de trabalhadores em meio à ditadura militar, como o Heriberto e a Rita tiveram. Como a nossa querida Cecília, que nos deixou ano passado, teve a coragem de enfrentar aquela conjuntura ditatorial para formar um partido de massas, né? Em 1986 nós disputamos a primeira e única até o presente momento candidatura feminina da história, que foi a Terezinha Barquesi, né? Infelizmente, em 2016, o Partido dos Trabalhadores, ele errou na cidade. Ele errou. O Partido dos Trabalhadores tomou caminhos equivocados. Caminhos equivocados porque ele serviu um partido político da envergadura, do tamanho do Partido dos Trabalhadores, não pode servir para projeto pessoal de poder. E o Partido dos Trabalhadores passou por 2 longos períodos em que eles tinham donos. O primeiro com Lorival e o segundo com Alexandre Tonetti. Eles não tinham projetos.
para a cidade, eles têm projetos de poder pessoal, né? Tanto é que a gente vê os dois hoje disputando eleições no outro lado do espectro político, na direita. O Lorival está no PSL, o Tonetti, o Alexandre Tonetti, está no PDT. Eu li todos os planos de governo. O plano de governo do Alexandre Tonetti é um plano de governo absolutamente conservador, só não é mais conservador que o do Paulo Batista. A diferença do Paulo Batista para Alexandre Tonetti é que o Paulo Batista é autodeclarado conservador. Alexandre Tonetti a gente não sabe quem é, né? Então, nós, em 2016, cometemos esse erro e esse erro decorre de uma covardia generalizada que ocorreu no nosso país, porque nós estávamos passando por um momento difícil, e quando você passa por momentos difíceis, você não abandona o barco, você fica para lutar. E nós que estamos disputando agora, que passamos os últimos 3 anos e meio corrigindo os erros e os rumos do Partido dos Trabalhadores em Valinhos, nós ficamos para lutar, para apresentar o nosso projeto e para defender o legado do PT na cidade. O PT nunca foi governo em Valinhos, mas a gente consegue defender o nosso legado aqui, principalmente agora na época de pandemia. O equipamento público que deu respostas para a pandemia, que foi a UPA, foi construído através do Ministério da Saúde, do nosso ministro Alexandre Padilha, no governo Lula. Então, vocês que são da mídia, vocês que já entrevistaram tantos prefeitos, acompanharam tantos mandatos aqui, se vocês perguntarem para esses prefeitos que foram prefeitos durante o governo PT, basta perguntar como é que era o trânsito da Prefeitura Municipal de Valinhos, que nunca foi do PT, com os nossos governos. Os recursos vinham, diferente de hoje, não vem recurso, né? Diferente de hoje, que se o prefeito Orestes bater na porta lá em Brasília, ele nem será atendido. Então nós temos um legado a defender na cidade. Nós temos esse legado a defender, né? A gente estava falando sobre a minha vontade, né, de ser prefeito. É exatamente isso, ela não decorre de uma vontade individual, ela decorre de um dever histórico, né? E o PT é um partido internamente, né, absolutamente democrático. Nós somos um partido que tem direito de divergência interna, né? E dentro desse processo interno, eu fui escolhido como candidato a prefeito para representar esse projeto. Então, não é a minha vontade individual, é um dever histórico do Partido dos Trabalhadores e um dever de apresentar um projeto no pior ano de nossas vidas, nos 124 anos de história de Valinhos. Você comentou um pouquinho sobre a relação do PT na cidade, né, historicamente. Eu também pontuei aqui que a votação nunca foi significativa a ponto de, por exemplo, colocar um prefeito ou ao menos que tivesse um candidato brigando mais de frente com os principais candidatos na cidade. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso e de como que você, dentro desse projeto, pretende fazer com que isso mude a partir dessa eleição ou da próxima eleição. Valinhos ela tem uma construção histórica, né, desde sua emancipação, onde nós fomos divididos em 2 grupos políticos tradicionais. Essa é a história de muitas cidades do interior do estado de São Paulo e principalmente na nossa região. A exceção, né, a gente tem algumas, Amparo, Campinas, Hortolândia, onde nós fomos governo, né, onde nós elegemos vereadores. Aqui em Valinhos mesmo, a maior votação da história para o legislativo é de um vereador do PT, o Lorival, né, no momento em que ele estava no PT. Hoje, como eu disse, ele se debandou, né, ele inverteu completamente, ele se desconfigurou como político a ponto da gente nem saber mais o que Lorival pensa sobre a política local. No entanto, esse cenário ele vem sofrendo algumas alterações, né, nos últimos períodos. Com o aumento da população da cidade, né, a gente praticamente dobrou a nossa população. Em 1996, quando nós fizemos 100 anos, a gente tinha cerca de 60 mil habitantes. Hoje a gente passa dos 130 mil habitantes. A gente foi recebendo pessoas de outras localidades, enfim, foi alterando um pouco esses traços culturais. Tanto é que em 2012, com Alexandre Tonetti, o PT teve 16 mil votos, né? Foi o segundo colocado, ele ficou à frente de um cara que representava um grupo político tradicional, que era o engenheiro Moisés. Então,
nós fomos consolidando na cidade não um eleitorado do PT. É um equívoco achar que esse eleitorado é do PT, mas é um eleitorado identificado com as pautas de esquerda, né? Que hoje ele gira em torno de 16 mil. Se a gente acompanhar as últimas votações, né, de 2012 para cá, incluindo as votações de presidente, deputado, a gente vê que o nosso voto de esquerda na cidade, que o eleitorado de esquerda na cidade, ele compreende mais ou menos 16 mil pessoas, 16 mil eleitores. Nunca foi suficiente para eleger um prefeito. Curiosamente, em 2020 pode ser, né? Porque a gente há um cenário de fragmentação. Nós somos o único partido da esquerda a disputar, né? As 10 candidaturas demais, elas disputam na direita, porque são candidaturas de direita, né? E aí a gente ouve de alguns candidatos, eu sou centro não sei o que, eu sou centro não sei o que lá. Isso não encontra respaldo na sociedade. Isso não encontra. Em determinados territórios de Valinhos, nem direita e esquerda encontra respaldo. Nem isso encontra respaldo. Isso é uma coisa nossa da política partidária. Mas, objetivamente falando, nós somos a única candidatura de esquerda com um projeto de esquerda para a cidade, com um projeto que honra as tradições socialistas, que honra as nossas bases teóricas, né, de emancipação popular. Então, existe sim uma possibilidade de vencermos. Existe. Essa possibilidade, ela passa justamente por nós honrarmos aquele projeto que foi construído através de diálogo com inúmeras pessoas, não negociar pautas. É muito comum candidato negociar suas pautas em troca de votos. Eu não negocio, Ismael. Eu prefiro perder a eleição. Porque a eleição, ela passa, dia 15 de novembro termina a eleição. Dia 16 de novembro, eu que sou um político, com muito orgulho eu sou um político, eu vou estar fazendo política, independente do resultado eleitoral. E nós estamos criando um movimento em torno desse projeto, com pessoas que vêm, elas aderem ao projeto, com críticas inclusive, porque isso é essencial, a crítica é essencial, e essas pessoas estarão com a gente construindo uma política por fora da institucionalidade, no dia 16 de novembro, independente de vitória ou derrota. Queremos ganhar? Queremos. Vamos disputar para ganhar? Vamos. Pode ter certeza que eu estou disputando para ganhar. O Partido dos Trabalhadores está disputando para ganhar. Mas se nós não ganharmos, no dia 16 de novembro, nós estaremos fazendo política por fora das instituições, né? Porque a política por fora da instituição, eu não sei nem adjetivar. Ela é a política essencial. É a política de ano ímpar, sabe? É a política de ano ímpar, é aquela política que você não está pedindo voto, sabe? É aquela política que é a política da espontaneidade, que é aquela que mostra quem você realmente é, né? Então, assim, para a gente ganhar a eleição, resumidamente, não negociar pautas, não negociamos, né? Via de regra, nos perguntam sobre o acampamento Marielle Vive, por exemplo, não negociamos, não está sob a mesa de negociação do Partido dos Trabalhadores nenhum dos nossos valores essenciais, que são, sim, socialistas. Eu queria que você falasse um pouquinho mais então sobre essa pauta. Quais são as principais propostas desse projeto de governo para a cidade? O nosso projeto de governo, e eu tenho muito orgulho dele, que é o seguinte, né? Se você observar, eu só vou fazer um paralelo, porque no dia 15 de março, né, nós estávamos construindo um projeto político para Valinhos desde 2016, quando nós tivemos apenas 3 candidaturas, e a candidatura do companheiro Luiz Rabelo, que é um jovem LGBT, que saiu com a bandeira LGBT e não negociou princípios, ela se destacou, nós tivemos uma votação expressiva, né? Desde então nós começamos a construir esse projeto. No entanto, 2020 quebrou esse projeto. Quebrou porque ninguém esperava uma pandemia. Ninguém esperava, entre aspas, né? Porque até mesmo a gente ser pego de surpresa com uma pandemia demonstra um traço histórico brasileiro, que é o racismo. Porque anos antes, na África Ocidental, a gente viu Serra Leoa, a gente viu alguns países ali sofrendo com ebola. Nós não demos bola,
nós nem ligamos, porque afinal de contas é a África. Dessa vez nós fomos, né, atacados pela pandemia. Com a pandemia tudo mudou. Não adianta você entregar um projeto, um plano de governo onde eu venho aqui e falo que, eu tenho como principal proposta construir isso, construir aquilo, fazer isso, ou fazer aquele outro lá que vai investir tanto de dinheiro. É mentira, não tem como. A pandemia deixou nossa população num cenário caótico. Nós temos pessoas passando fome na cidade. Então nós dividimos o nosso plano de governo em 2 etapas. O primeiro é o plano emergencial para 2021, que são medidas concretas que têm que ser aplicadas em 2021 para a gente cuidar das pessoas. Quem tem fome tem pressa. Quem disse isso não fui eu, foi Frei Beto, um dos nossos maiores teóricos, né? Um homem que tem toda uma vida de prática, de cuidado com os nossos vulneráveis, a nossa população marginalizada. Quem tem fome tem pressa, quem tem fome não pode esperar. Então a gente tem um pacote de medidas emergenciais, né? Aí eu posso destacar aqui a primeira, né, que é a nova estrutura administrativa da prefeitura. Hoje nós temos 15 secretarias. 15 secretarias que algumas delas são redundantes. Nós não sabemos sequer especificar o que cada secretário faz ali. Mas também criticamos a forma como essas secretarias se organizam. Elas são estritamente burocráticas, voltadas para dentro da própria estrutura administrativa, né? Elas não conseguem enxergar a realidade prática e dar respostas para os problemas da realidade prática. Então a gente propõe uma redução de 15 para 10, porque essa redução de secretários e diretores que estão ali naquela estrutura hierárquica, né, ela nos permite dar uma renda básica, né, que esse é um projeto histórico do Partido dos Trabalhadores, porque nossa população vai estar passando por precariedade, né. Outro projeto, esse é voltado para as questões econômicas, é a moeda social, que a gente deu o nome de Jequitibá, e o Banco Comunitário. O Banco Comunitário, isso é um projeto, ele é genial, né? Ele foi implantado a primeira vez em um município do Tocantins, um município que era muito pior do que o nosso. Vivia uma situação muito precária, né? E lá eles viviam exclusivamente de repasses do fundo de participação do município, que não era suficiente para oferecer serviços públicos. A própria população auto-organizada criou um banco comunitário, uma moeda social, onde eles criaram uma lógica de circulação de dinheiro dentro do município e de crédito para pequenos comerciantes, pequenos empresários, né? Os empresários, esses daqui do centro, né, aqui do entorno da redação da Folha de Valinhos, eles sofreram demais com a pandemia. E sofreram demais com a inércia do poder público valiense e dos vereadores. Nós temos 17 vereadores e nenhum deles foi capaz de apresentar uma única proposta que fosse para o prefeito ponderar sobre as medidas econômicas necessárias para preservar emprego e preservar a nossa atividade produtiva de serviços e de comércio. Nós do Partido dos Trabalhadores apresentamos no dia 15 de março o nosso plano. Por nós não termos representação política, ele foi ignorado. Mas não tem problema, né? Problema tem, porque o plano era bom, né? Mas tudo bem, a gente traz ele novamente, porque a situação não melhorou, nós não passamos pela pandemia. Nossa expectativa era viver o pós-pandemia em 2021 e a gente ainda está na pandemia. Então 2021 será um ano para cuidar das pessoas. E a terceira grande proposta é a segurança alimentar, porque, como eu disse, a gente tem um cenário de fome. Valinhos tem produção rural. Em que pese o município tente acabar com nossa produção rural, mas nós aqui produzimos hortaliças, nós estamos inseridos no circuito das frutas, né? E no entanto, nem a lei municipal 5.560, que foi feita pelo próprio prefeito Orestes Previtali para fornecer 30% da merenda escolar, da produção do município, da agricultura familiar, ele cumpre. Nós estamos inseridos numa lógica de atravessadores, que são os contratos de licitação de alimentos de baixa qualidade. Então a gente propõe uma revolução completa nesse modelo de administração pública, onde a gente vai tirar esses atravessadores, a gente vai
fazer uma análise muito criteriosa desses contratos milionários com uma única empresa, e aquilo que for possível reverter pelo modelo cooperativista, nós reverteremos. Por quê? Porque uma população desempregada precisa de emprego e renda com dignidade. Nós não queremos emprego precarizado em Valinhos, nós queremos emprego digno. E o modelo cooperativista, ele é capaz de dar essas respostas. Ele é capaz de gerar emprego, é capaz de gerar renda, é capaz de gerar dignidade para as pessoas e é capaz de promover segurança alimentar e fazer essa cidade ser reconstruída. Que esse é o nosso principal problema. A gente precisa reconstruir Valinhos. Valinhos colapsou, né? E a principal, daí depois a gente vem com um monte de outras propostas setorizadas, né? São eixos estruturais como transição ecológica. A gente passa por um período de ataque ao meio ambiente de Valinhos, a gente tem que dar respostas para isso, né? A gente tem políticas para saúde setorizado, para idosos, para mulheres, para a população LGBTQIA+, para a nossa população negra, para os nossos migrantes que são excluídos da cidade. Nós temos que encarar a realidade. Valinhos é uma cidade que exclui parcela de sua população, com traços racistas. Essa é a nossa construção histórica, a gente precisa enfrentar ela. Propostas para a cultura, para o esporte, para o lazer, e esse conjunto de propostas sempre com a participação popular. Como é que a gente vai formular a política pública? Através de grandes conferências municipais e com a descentralização da prefeitura. Participação popular não é audiência pública realizada numa sala dentro da prefeitura. Participação popular é tribuna popular. Vamos ocupar nossas praças e fazer dessas praças uma grande tribuna popular. Nos bairros, as pessoas que vivem nos bairros, elas conhecem o cotidiano, o problema delas. Quem está mais apto a dar resposta para esses problemas, Ismael, não sou eu, Thiago, é quem vive lá. E se a gente não transformar nossa população em sujeito político autônomo, né, não emancipar nossa população, a gente nunca vai ter uma cidade de qualidade. Não é possível construir uma política de qualidade se a gente não promover a radicalização da democracia. Então a transversalidade do nosso plano é promoção de direitos humanos, emancipação popular, né, com os diversos instrumentos, com um enfoque especial, com ações afirmativas para aquelas populações que são marginalizadas do nosso município e para cuidar das pessoas em amplitude. Na saúde, por exemplo, eu li todos os planos de governo, ninguém fala de saúde mental. Como é que Valinhos não tem um plano de saúde, não tem um projeto de saúde mental? Todo mundo fala em projeto de saúde da família, mas não sabe nem explicar o que é o projeto de saúde da família. Nós temos que discutir isso em amplitude. E a participação popular na saúde. Tem bairros que tem mais idosos do que crianças. Se essa população participar das decisões daquela OBS, através dos conselhos ou através dessas conferências, ela vai poder falar: aqui nós precisamos de um geriatra e não de um pediatra. E aí a gente para com esse negócio de colocar uma pessoa que mora na reforma agrária, por exemplo, e que não tem serviço público nenhum lá, dentro de um ônibus, uma pessoa idosa com mobilidade reduzida, para ir para a UPA, que é distante. Ela perde horas no transporte público, mais horas na fila da UPA, para ser atendido por um especialista que podia ter no bairro dela. Não tem, porque a prefeitura não ouve a população. Não há espaço para participação popular em Valinhos, nunca houve. Nós nunca tivemos essa possibilidade. Então por isso que a gente fala em revolução, inversão da ordem. Quem vai decidir os rumos da administração pública não será Thiago, não será Vitor. Quem vai decidir os rumos da administração pública será Thiago, Vitor, Ismael e toda a população de Valinhos, né, indo lá discutir, sendo protagonista desse processo político que a gente quer construir, desse grande movimento. E é possível fazer isso na cidade com a legislação que nós temos. É possível e nós provamos isso no nosso plano de governo. Plano de governo. Você fala então sobre a vocação industrial, a produção rural e turística. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais sobre essas três áreas e o equilíbrio entre essas três áreas, né? No plano de governo a gente fala que nós tínhamos, né? Porque Valinhos ela sufocou essas três vocações. Valinhos se constituiu como uma cidade. A gente está aqui na região central. Quantas cidades
nós conhecemos que na região central tem 3 indústrias. Nenhuma. Ou seja, nós tínhamos uma fortíssima vocação industrial. Nós deixamos as indústrias ir embora. Nós rejeitamos plantas industriais como a Motorola, por exemplo, porque o estudo de viabilidade de implantação da Motorola apontava Valinhos e não Jaguariúna. Não faz o menor sentido a Motorola estar em Jaguariúna logo depois de um pedágio. A logística para ela é muito mais caro. Para ela era melhor estar em Valinhos, mas Valinhos se recusou. Então nós sufocamos a nossa atividade industrial. A nossa atividade agrícola, nós sufocamos também. Quando a gente começou a avançar com a nossa área urbana, ignorando os vazios que nós temos nesse meio urbano aqui, para ocupar essas áreas. Nós verticalizamos do lado de plantações. Plantação precisa de sol, né? Nós construímos uma lógica de cidade que está inviável a vida. Nós não temos água mais para abastecer a nossa população. Tanto é que a gente passa por uma crise hídrica. E a questão turística nem se fala, porque a questão turística é a gente olhar para a nossa própria vida como valinhense e a gente vê que nós sufocamos completamente a nossa vocação turística. Nós, valinhenses, não ficamos em Valinhos. Quando a gente quer se divertir, a gente vai para outra cidade. Então, não há o que harmonizar hoje, a gente precisa reconstruir. Porém, a industrialização, ao contrário do que algumas pessoas dizem, alguns candidatos dizem que irão trazer indústrias para Valinhos, isso não encontra respaldo na realidade prática. Qualquer economista sabe disso. O Brasil passa por um processo de desindustrialização precoce e muito rápido, né? E a nossa região ela não é mais atraente para indústrias. Para você ter uma ideia, a Rigesa, que foi embora de Valinhos, a Rigesa fez uma planta dela lá no Ceará. E como lá não chove, ela fez só o piso, instalou o maquinário e deixou para construir o teto depois. Ela conseguiu operar, né, sem teto, não vai chover, né? Então, olha, o Brasil é um país de dimensões continentais, nós temos territórios hoje que são muito mais atraentes para as indústrias, as poucas que restam no Brasil, né? Nós passamos por esse processo de desindustrialização, não vamos trazer indústrias para Valinhos porque elas não estão vindo, não tem indústria. Nós temos que buscar um outro tipo de emprego, nós temos que aproveitar o fato de estarmos inseridos num contexto metropolitano de alta tecnologia, né? Hoje, Bolsonaro veio inaugurar mais uma obra que ele pouco tem participação, que é o acelerador de partículas da Unicamp, um projeto do Partido dos Trabalhadores. Nós temos a mais alta tecnologia aqui na nossa região. A fibra ótica foi inventada ali do lado da Unicamp. Então a gente tem essa vocação. Nós podemos viabilizar áreas, políticas fiscais para tentar trazer esse tipo de emprego. Mas isso precisa ser construído com a população, porque será que a população quer esse tipo de emprego? Será que ela quer qualquer emprego? Né? Ela não falou, ela nunca teve oportunidade de falar, né? E nós passamos no Brasil todo um período muito ruim, que antes, né, era muito comum, nossos pais eles entravam numa empresa e trabalhavam 30 anos nela. Hoje a nossa juventude ela entra numa empresa que é na produção, aí passa um ano, ela é demitida, ela vai para um call center, depois ela vai para o comércio, depois ela vai para um outro setor, ou seja, o Brasil hoje está transformando a nossa juventude, né, em grandes especialistas em nada. Então a gente precisa reverter essa lógica no âmbito municipal. Não vamos ficar empurrando nossa juventude de setor em setor por desespero, por falta de emprego digno. Vamos construir com a nossa juventude o emprego que elas querem ter. E aí a gente fala da questão turística, né? Nós falamos da questão turística na inversão da lógica econômica de Valinhos. Valinhos hoje é uma cidade que depende de recursos federais que não vem mais. Os recursos do Fundo de Participação do município estão atrasados. A reforma da Previdência do Bolsonaro dissolveu os repasses do INSS e hoje nós temos apenas um tributo na cidade, que é o IPTU. As nossas plantas industriais não arrecadam ICMS porque os seus centros logísticos estão em outros locais. O ICMS do comércio combalido é baixo,
O ISS é baixo, então a gente precisa criar uma diversidade tributária no município. E como é que a gente vai criar isso? Incentivando esporte, lazer e cultura, trazendo para Valinhos uma fortíssima vocação turística. E nós temos na nossa base, no chão da sociedade, nós temos uma classe artística que se auto-organiza e encontra inúmeros embaraços. Nós temos inúmeras pessoas que podem dar um novo perfil para essa cidade. A gente poderia, o Coreto está aqui, qual foi a última vez que ele foi utilizado para uma atividade cultural? A Praça Washington Luiz é um espaço ocioso, a Festa do Figo é um espaço ocioso, nossas praças, Valinhos é a capital dos espaços ociosos. Esses espaços têm que ser ocupados pela população, né? E não só a população valiense, mas a população de outro município, vim para cá, vim aqui assistir um espetáculo de um artista local, né? Nós temos inúmeros artistas. A nossa classe artística valiense é rica, é plural, é heterogênea. Nós temos cultura para todos os gostos aqui. A gente tem que incentivar. Então o nosso projeto ele tem essa transversalidade da cultura como efetivador de direitos humanos e com potencial enorme, gigantesco para mudar o perfil de cidade. Da cidade dormitório de luxo para uma verdadeira estância turística, cultural, agrícola, e aí esses outros setores maiores, né, de indústria, não vai ser possível trazer porque não está na nossa realidade, mas a gente pode viabilizar um polo logístico que é importante, arrecada, tem uma tributação importante para o município que é ICMS, né? A gente pode viabilizar isso, mas a gente tem também que olhar para o nosso território e compreender, a gente vai impermeabilizar nossas áreas de nascentes, a gente vai, qual que é o preço disso? Qual que é o preço? A gente vai crescer a qualquer custo, a gente vai crescer inviabilizando a vida das pessoas, né? A gente não quer inviabilizar a vida das pessoas, a gente quer qualidade de vida para as pessoas, né? A gente tem uma obra hoje sendo feita no Parque Portugal, em parceria, né? Não é uma obra em parceria, é uma obra do governo do estado, lá uma contrapartida com a concessionária. No que essa obra vai mudar a realidade das pessoas do Parque Portugal, por exemplo? Em nada, em absolutamente nada. É uma obra que está gerando inúmeras tragédias, mal sinalizada, mal executada, como é a cara das obras do governo do estado de São Paulo, do governo tucano, né? A gente já teve acidente ali, a gente teve acidente fatal à luz do dia e não vai mudar em nada a realidade daquelas pessoas. Então a gente precisa inverter imediatamente essa lógica. Vamos realizar a obra? Vamos. Tem que mudar a vida das pessoas, porque se não for para mudar a vida das pessoas, não faz sentido. Não faz o menor sentido. E Valinhos está inserido nessa lógica há mais de 3 décadas. A gente faz obra que não muda em nada a vida das pessoas, só precariza a vida da pessoa na cidade. Queria que você falasse um pouquinho sobre campanha política. Nesse tempo de pandemia, de fake news, nesse tempo de descrédito, né, da política, você fala sobre inversão, sobre revolução. Eu queria saber de você também como que será a campanha do PT, a campanha desse projeto. Quais são as ações, qual que é a estratégia, no que vocês apostam para que esse projeto se torne conhecido e apoiado pelos eleitores na eleição do dia 15? Olha, a primeira coisa que eu tenho que dizer é que nós fomos o único partido que apresentou seu plano de governo, né? Eles inscreveram, os outros demais eles inscreveram o plano de governo deles lá, mas sequer foram apresentar. No dia seguinte do registro da nossa candidatura, eu estava numa live apresentando o nosso plano de governo, né? Agora, qual que é a nossa tática eleitoral? A nossa tática eleitoral, uma vez que o Partido dos Trabalhadores de Valinhos passa por um processo de reconstrução, porque nós pegamos terra arrasada daqueles que foram viabilizar seus projetos pessoais de poder em outras legendas de aluguel, e nós temos orgulho de falar que o Partido dos Trabalhadores é um partido de verdade, e não uma legenda de aluguel que aceita esse tipo de projeto pessoal de poder. Nós não temos dinheiro, né? Nós não temos equipes de contratados, mas eu também divirjo disso, Ismael. Sabe, eu divirjo disso, sabe por quê? Porque nesse momento em que a gente passa, né, da Covid, da pandemia, do desemprego estrutural na cidade, o que os políticos fazem? Eles oferecem um valor, sabe, miserável para pessoas que estão passando por extrema dificuldade, para que elas passem mais de 12 horas por dia
embaixo de um sol escaldante para entregar panfleto, com máscara, sem condição nenhuma de trabalho, né? E as pessoas aceitam, porque afinal de contas elas precisam colocar comida na mesa, né? Então o culpado não é o cara que aceita, o culpado é quem oferece. O culpado é quem pega e em anos, porque todos esses que disputam têm uma parcela de responsabilidade no que se transformou Valinhos, né? Quem não esteve no governo, quem não foi governo, é de algum setor que precarizou nossa cidade. Agora, eles vêm, contratam metade da cidade para fazer campanha para outra metade. Nós não nos valemos desse método, nós somos de um partido de base, nós somos de um partido militante, né? Eu vim aqui, eu tenho que falar para as pessoas, né? Nosso plano de governo foi produzido pelos nossos militantes, pela nossa base, né? Foi produzido pela nossa Jornada Nacional de Formação, por projetos históricos do Partido dos Trabalhadores. Então eu, Thiago, eu tenho coragem e consigo sair nas ruas e olhar para as pessoas e falar com elas. Então a nossa campanha é muito pautada no diálogo, nessa construção horizontal, e estar à disposição na rua é essencial para esse exercício de democracia. Por quê? Porque nem sempre o cara vai concordar comigo, mas ele tem a oportunidade de discordar na hora. Eu não tenho um assessor, eu não tenho intermediário, né? A campanha do Partido dos Trabalhadores, a campanha dos nossos vereadores e a campanha do majoritário, ela é sem intermediário. Qualquer pessoa que quiser conversar comigo, eu estou à disposição. Eu passo, ontem mesmo era madrugada, né? Veio uma menina conversar comigo, né? Que ela estava exercendo cidadania, veja só, ela é política, ela estava exercendo cidadania, ela estava comparando planos de governo, ela veio pedir o meu. E eu mandei o meu para ela e fiquei conversando com ela. Então assim, nossa campanha é pautada nisso, em diálogo. Eu estou à disposição, eu, Thiago, estou inteiramente à disposição das pessoas para dialogar sobre o nosso plano, para dialogar sobre projetos, para conhecer a realidade dos municípios, não, dos bairros, né? Para formular política com essa gente, sabe? Para eventualmente receber a política formulada por eles, porque se uma política formulada pela população do São Marcos chega na minha mão, eu não tenho condão de desautorizar aquela política. Eu não moro lá, eu não conheço a realidade prática. Nós temos que dar efetividade e garantir que ela seja executada. Então essa é a campanha do Partido dos Trabalhadores. Nós saímos sim para a rua, mas não saímos com inúmeras pessoas, porque passamos ainda pela Covid, a doença é perigosa, a doença mata, a doença deixa sequelas que a gente nem sabe responder ainda. Temos que ter muita responsabilidade com a Covid, sabe? Não podemos vacilar, gente. A gente não pode vacilar. Nós temos candidatos do grupo de risco, né? Eu tenho o privilégio de estar isolado hoje, porque meus pais, eu moro com meus pais, eles são do grupo de risco, meus avós são do grupo de risco, então eu me isolei deles, justamente para poder sair para a rua. Se eu pegar, eu penso que, né? Mas, assim, a Covid também não tem grupo de risco mais etário, né? Um colega meu que fez Mackenzie comigo, mais novo que eu, faleceu. Ela não escolhe idade, é uma doença implacável. Nós saímos, nós fazemos nossa campanha sem truculência, sabe? Sem ficar abordando de forma abrupta as pessoas na rua, dialogando com quem quer dialogar, debatendo com quem quer debater, respondendo críticas que vierem, que são pertinentes, ignorando aquelas que eventualmente não constroem nada, né? Mas deixando a possibilidade, porque até mesmo essa pessoa que hoje ela não quer construir nada, num projeto que pretende ser um projeto de revolução e de emancipação popular, tem que ter espaço para essa pessoa. Ela não precisa concordar comigo. Aliás, quando ela não concorda comigo, até é bom, porque a gente estava falando um pouco antes, a política, quando ela é feita através da divergência, ela é uma política muito mais qualificada. Uma política onde eu venho aqui e falo e você concorda em tudo comigo, a Folha de Valinhos concorda em tudo comigo, os funcionários concordam em tudo comigo, talvez seja uma política bem rasa, bem superficial, né? E a gente não quer esse tipo de política mais, né? Não existe nova e velha política, existe política. A política não mudou, gente.
Não existe novo nem velho. A política é a política. É o intenso processo dialético que não termina nunca. Jamais termina. Então nós faremos nossa campanha nas ruas, nas redes sociais, dialogando com as pessoas e após as eleições continuaremos fazendo política, porque ela não pode parar. No dia 16, independente de resultado, eu, Thiago, Vitor, nossos candidatos a vereadores estarão construindo política com a população, né? Dentro dessa forma que nós falamos, por fora da institucionalidade, disputando espaços institucionais, independente do resultado das urnas, porque a política ela nunca para, ela nunca vai terminar. Ela nunca vai terminar. E tudo passa por política. Política é a ciência mais maravilhosa. É uma frase muito feia, mas política é maravilhosa. Política é maravilhosa. Uma pena que tantas pessoas façam o papel de desqualificação da política, como a gente vê no município de Valinhos. Eu sou o único candidato de um espectro político da esquerda. Não concordo em uma vírgula com as demais candidaturas. Não concordo. Mas jamais me permitiria judicializar a campanha eleitoral. Se a gente fala de autonomia das pessoas, buscar tutela judicial para vetar o debate político, nós consideramos isso baixo. Baixo. Isso é coisa de quem não sabe fazer política. Isso é coisa de quem não pode assumir cargo público, porque é uma pessoa que veta o debate político. A Capitã Simara, o Alexandre Tonetti, eu nem lembro mais que a Dalva Berto, o Orestes Previtali, eles colocaram suas candidaturas e eles vão falar, e eles têm o direito de falar, e eu quero debater com eles. Eu quero debater política, eu não quero vetá-los do debate político. Porque quando você veta alguém do debate político, você é antidemocrático. Então quem for judicializar e tentar impugnar a candidatura não tem compromisso nenhum com a democracia. Nenhum. Não tem compromisso com a democracia. E se ele não tem compromisso com a democracia, eu também, Thiago, não tenho compromisso nenhum com ele. É preciso ter posição firme, dura, enfática com quem faz esse tipo de coisa, né? Fake news é um problema estrutural, né? Eu, por exemplo, quando lançaram assim, eu sou uma pessoa pouco ortodoxa, né? Eu tenho 31 anos de idade, gente, sabe? Tenho 31 anos de idade, eu gosto do cabelo vermelho, sabe? Eu gosto da minha franja. Eu não gosto de terno, apesar de ser formado em Direito, eu tenho um horror a terno. Aliás, só para mencionar um registro histórico, Flávio de Carvalho, uma das figuras mais importantes que passou por esse território, ele questionou esse nosso modelo de vestimenta europeu, né, numa cidade quente, né? Aqui faz calor, por que a gente tem que usar essas roupas, né? Enfim, questionaram um monte de coisas a meu respeito, minha sexualidade, questões de foro íntimo. Eu não respondo, isso assim, eu deixo pra lá, porque isso, assim, se eu for responder esse tipo de coisa, né, eu também vou acabar caindo nessa loja de desqualificação da política. Eu, Thiago, estou 100% à disposição para debater a cidade. Debater a cidade, debato com qualquer um, em qualquer horário. Marcou ali no Coreto, eu estou ali. O pessoal está reclamando, não vai ter debate. Eu estou à disposição, se me chamarem no Coreto eu vou. Debato com qualquer um, com qualquer pessoa. Porque gosto de debater, sou político, né? Acho que nossa entrevista já até passou muito tempo, porque eu falo muito, sabe? Gosto de falar de política, amo falar de política, sabe? Sou político e eu debato com qualquer um. Agora, ficar debatendo essas coisas eu não debato, né? Fake news, fazer o quê? Não dá para controlar. Da onde vem, não dá para controlar. Não dá para controlar. A maior oposição que eu faço a fake news é estar ali presente todo dia, sem intermediário, eu mesmo falando daquilo que eu penso. Porque daí eu dou a oportunidade de você gostar ou não de mim, sabendo exatamente quem eu sou, né? Para a gente encerrar o nosso bate-papo, nossa entrevista, eu queria que você direcionasse aí a sua palavra para os eleitores de Valinhos e desse aí o seu recado final para aqueles que estão acompanhando essa entrevista. Agora eu vou olhar para lá, né? População de Valinhos, em 124 anos de história,
Nós nunca fomos convidados a debater absolutamente nada da administração pública. Todas as vezes que nós fomos até lá, né, nos espaços institucionais, primeiro a gente teve que assinar um requerimento, colocar o que a gente queria falar, para eventualmente falar e com certeza ser ignorado. Só que nós somos a maioria, o povo organizado é a maioria. Nós falamos em revolução e Valinhos precisa de uma revolução. Valinhos precisa inverter imediatamente essa lógica centralizadora e pouco democrática. Vamos juntos promover uma revolução popular no nosso município. A nossa voz é maior que a voz de uma meia dúzia que controla esse município há décadas. Vamos junto construir esse projeto. Não é em torno do Thiago, não é em torno do PT. É nossa população devidamente emancipada e se compreendendo como sujeito político autônomo. Nós não somos objeto de política, nós somos protagonistas da nossa política. Venham junto construir. Votem 13, porque temos a eleição agora, né? E depois das eleições, vamos continuar nessa construção. Se a gente continuar assim, ninguém segura a gente. Thiago, obrigado pela sua presença, por esse tempo aqui conosco. Eu que agradeço, Ismael. Muito obrigado pela oportunidade, né? E eu enalteço, mais uma vez, a gente já havia conversado sobre isso antes. Não sei se está gravando ainda, mas eu queria falar uma coisa. O papel do jornalismo, população de Valinhos, é bom compreender também. O papel do jornalismo, não existe isenção. Eu não sou isento. Não existe isenção. O jornalismo tem a sua linha editorial para falar aquilo que ele pensa. Vamos parar de tentar controlar a atividade jornalística do município de Valinhos. Vamos fazer debate político. Controlar a atividade jornalística é típico de ditadura. Uma hora tem de sua conveniência, mas uma hora vai se voltar contra você. Nós sabemos que a linha editorial da Folha de Valinhos nunca foi petista. Mas eu tive a oportunidade de vir aqui falar das minhas ideias, falar aquilo que eu penso, porque o dever do jornalismo é a pluralidade. E a Folha de Valinhos foi plural. Nós temos conversado muito, Ismael. Então eu agradeço ao jornal Folha de Valinhos, aos demais veículos de imprensa que me receberam, que me deram a oportunidade de falar. Isso é essencial para a democracia. E vocês podem ter certeza que o Partido dos Trabalhadores defende a atividade jornalística, ainda que ela eventualmente fale mal de nós, porque faz parte, como eu disse, quem quer fazer política sem oposição está no lugar errado. Obrigado, Thiago. Então nós encerramos aqui a nossa entrevista com o Thiago Sorato, candidato do PT, candidato a prefeito da cidade de Valinhos.